Bom dia, eu sou Cristiane Gomes, da área de comunicação do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CENPEC. E a gente está aqui hoje para poder discutir um pouco, conversar um pouco com relação à reorganização do sistema de ensino anunciado pelo governo do Estado e essa mobilização toda que a gente está vendo de estudantes na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo também, ocupando várias escolas. Para a gente conversar a respeito disso hoje, a gente conta com o Júlio Neres, que é da equipe de Educação Integral do CENPEC também, e a Lilian Kelian, que é da equipe do Programa Jovens Urbanos do CENPEC. Bom, gente, a gente está, nos dias para cá, com muitas ocupações de escolas. A gente está com 7 escolas ocupadas aqui na cidade de São Paulo. Vou pegar aqui os nomes, né? A Fernão Dias acaba com enfim, tendo uma mobilização maior, que fica ali em Pinheiros, mas a gente tem também a Escola Estadual Salvador Allende, que fica na Zona Leste, a Escola Estadual Diadema, em Diadema, a Escola Estadual Castro Alves, que fica em Santana, a Escola Estadual Heloísa Assunção, que fica na Estação Quitaúna, que é em Osasco, a Escola Estadual Valdomiro Silveira, em Santo André, e a Escola Estadual Ana Rosa, que fica na Vila Sônia. Fora que a gente está vendo também várias assembleias acontecendo em outras escolas em todo o estado e também várias manifestações de solidariedade de estudantes que não vão ter necessariamente sua escola fechada, mas que estão aí se solidarizando e somando aí com esses estudantes. Então, para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouco o que significa, né? Como é que vocês veem essa mobilização tão intensa e tão forte dos estudantes aqui no estado? A gente pode começar pelo Júlio e a gente passa pela Lilian. Tudo bem. Bom, acho que vamos pensar um pouco o que significa esses meninos e meninas ocupando essas escolas. Acho que essa é a primeira aula. Já que a gente está falando de escola, é legal a gente falar de aula, né? E esses meninos e meninas estão dando uma aula de como a gente, ou indicações de como que a gente pode pensar a participação na vida pública. Então, acho que esse é um primeiro dado importante, né? Os meninos e meninas ocupam essas escolas, eles querem a escola, então aquela lenda de que os meninos não querem nada, não querem estudar, não querem participar, cai por água abaixo nesse momento. Então, acho que esse é um primeiro indicador importante para a gente pensar, né? Outro é a própria aprendizagem desses meninos e meninas na participação na vida pública, né? Se você pegar qualquer diário, qualquer professor, qualquer planejamento, qualquer secretaria, um dos itens que vão aparecer lá serão: queremos alunos participativos, cidadãos, com opinião própria, ativos socialmente. Então, acho que os meninos aprenderam, né? São alunos bem educados. Eu acho que os jovens estão criando uma grande oportunidade para uma discussão pública sobre a educação, né? Então, a gente está aqui agora não é à toa, é porque eles proporcionaram essa oportunidade para a sociedade pensar a educação pública. Eu acho que tem um dado aí legal, que é pensar que essas manifestações, né, e aquilo que a gente vem conversando, elas começaram imediatamente após o anúncio da reformulação, dessa reestruturação. Exato. Eu acho que isso é importante. Então, importante ver a ocupação como um outro recurso. É um acúmulo da luta ali dos estudantes que estão pedindo esse diálogo acho que do dia 6 de outubro. Então, agora vem esse recurso da ocupação, né? Então, acho que é importante colocar isso no curso histórico desses acontecimentos. Isso aponta para uma questão que foi a primeira grande crítica a esse processo, que é a questão da consulta, do diálogo. O governo estadual, né, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né, o secretário da Educação, eles não apontaram nenhum estudo, né, simplesmente disseram que era preciso otimizar, enfrentar a complexidade de gestão. O que significa isso? A gente quer saber, né? Senhor governador, senhor secretário, e aí? O que é? É complexo também essa mudança que vocês estão propondo. Mexer com as famílias, mexer com a vida dos alunos, mexer com a vida dos professores, né? Porque o deslocamento aí não é só de um sujeito, de um segmento.
é um deslocamento, é uma migração de pessoas, de propostas, de trabalho, uma migração de território. E aí? Tem estudos sobre isso? Havia algum estudo sobre o impacto dessas mudanças? Como que vocês iam lidar? Por que não se propôs uma discussão preliminar? São questões que a gente precisa discutir aqui nesse contexto. Eu acho que uma outra questão importante é, como é que vocês... quais são os interlocutores da secretaria? Os meninos ocupam a escola, os professores ocupam as ruas, né? As famílias ocupam as ruas querendo discutir a reformulação. E o interlocutor é a Secretaria de Segurança? Não é a Secretaria da Educação? Então, são questões que a gente precisa pensar. Acho que os meninos estão apontando para isso novamente. Nesse momento, o governo diz que quer diálogo, né? Mas por que não houve uma proposta de diálogo no processo de implementação, já que o governo se arroga no direito de dizer que ele vai enfrentar a complexidade de gestão? Uma mudança como essa é de uma complexidade que eu imagino que o governo tenha pensado. Tem algum estudo? Quais são os estudos? Quais são as possibilidades de diálogos? Quem são os interlocutores? Se continuarmos tendo como interlocutores a Secretaria de Segurança Pública, estamos perdidos, né? Porque essa mediação é impossível. Eu acho muito temerário a gente trabalhar com essa ideia de que é um conflito que vai ser resolvido judicialmente e pela polícia, né? A gente precisa de uma interlocução junto aos técnicos da secretaria, uma interlocução com as instâncias democráticas das escolas, né? Não dá para a gente tratar esse acontecimento como um acontecimento policial. Posso fazer aqui uma perguntinha também? Porque a gente tem o argumento da secretaria, né, do governo do estado, é essa questão da complexidade da gestão, mas pouco se fala também sobre a questão da aprendizagem. Como o Júlio colocou, o governo não forneceu estudos de impacto, diagnósticos, simplesmente é o governo do sigilo, né? O governo sigiloso, onde a população não tem acesso a esses dados, a essas questões, né? Então, pensando um pouco no primordial que é a aprendizagem desses estudantes, queria que vocês falassem um pouco, porque tem esse momento delicado de transição, né, entre o Fundamental 1, o Fundamental 2 e o ensino médio. E não se está, né, o governo, enfim, não está fazendo esse debate e pouco se sabe, a gente sabe da complexidade, tanto da gestão como a complexidade dessa transição também para os estudantes. Então, se a gente vamos, né, falar um pouquinho a respeito. Isso é importante. A gente não pode separar a gestão da gestão pedagógica. Então, toda mudança estrutural na escola tem impacto pedagógico. A gente precisa entender melhor qual é esse impacto. Mas tem uma coisa que a gente está falando muito dos dados, o governador também disse que contra dados não há argumentos, mas a gente não está falando só dos dados, a gente também precisa dos dados para poder entender essa realidade, essa complexidade. Mas a gente também precisa começar a assumir uma outra postura dialógica ali, porque há muitas interpretações para esses dados, né? Então, uma coisa que me chama a atenção é a gente não ter discutido qual que é o impacto pedagógico de separar os grupos etários. A gente tem pensado no SEMPEC que a diversidade é uma potência. Eliminar essa diversidade é positivo do ponto de vista pedagógico? Não sei dar essa resposta, mas eu tendo a pensar que não. Porque na passagem, por exemplo, do Fundamental 1 para o Fundamental 2, do ponto de vista pedagógico, vai ficar mais dramático fazer isso entre escolas. Infelizmente, aquilo que a gente chama de rede de escolas não funciona exatamente como uma rede. Então, as escolas não têm projetos pedagógicos articulados. Então, são todas essas transições do Fundamental 1 para o 2 e, em especial, do Fundamental 2 para o médio, onde a gente tem muitos problemas, o ano final do Fundamental 2 é muito complexo. Essas transições, elas ficam mais difíceis se você tem as escolas separadas, até onde eu pude entender. Então, claro, a gente precisa conhecer esses dados que estão sendo a base aí da discussão do governo e da proposta de reestruturação, mas a gente também, o governo também precisa entender
o direito a outras interpretações que não a sua própria. E a dialogar com essas interpretações, porque é assim que se constrói a excelência na democracia. Então tem que ouvir os estudantes, que são um público mais afetado, tem que ouvir as famílias, que também são muito afetadas. Imagina um pai que tem um filho em 2 segmentos diferentes. Ele vai ter que levar o seu filho para 2 escolas. Imagina essa logística na cidade de São Paulo. Tem que ouvir as pessoas que estão no campo ali, pensando a educação, as organizações como o SEMPEC e muitas outras, que têm um acúmulo de conhecimento nessa área. Então, eu acho bonito que é como se os estudantes colocassem a gente de volta na pauta da discussão democrática, no avanço dessas políticas públicas, num sentido democrático. E eu acho que, avançando nessa discussão, essa reestruturação, ela está pautada na qualidade ou ela está pautada num exercício econômico, simplesmente, de diminuição de gastos, de otimização de recursos, né? São questões fundamentais. É importante otimizar recursos, né? O recurso ir diretamente para a escola, os atendidos, né, os alunos, né, e as suas famílias receberem de fato esses recursos. Não discutimos isso, né? Para usar a mesma expressão, contra dados não há argumentos? Há argumentos sim, né? Nós precisamos pensar qual é o foco dessa gestão. Que trabalho se pretende do ponto de vista, por exemplo, do trabalho do professor, do trabalho docente. Qual é o estudo dessa mudança na vida do professor? Como que o professor fica? O professor vai melhorar a qualidade na educação? Vão reduzir o número de alunos por sala? Porque essa é uma das questões, né? O governo tem argumentado que o número de matrículas tem caído. Tudo bem, tem caído o número de matrículas. Bom, é uma oportunidade, então, da gente diminuir o número de alunos por sala. Uma outra questão, o Fórum Estadual agora acaba de mandar as governo para até 2024. A educação fez o seu plano estadual de educação. Cadê a educação integral, que é um dado importante? Uma das questões da educação integral é a dificuldade de se implementar por conta de espaços e do tempo do trabalho do docente. Mais uma oportunidade. Se reduzir o número de alunos, então a gente poderia investir na qualidade, diminuir o número de alunos e não reduzir o número de escola e manter o mesmo número de alunos. Então são essas questões que parecem não estar no horizonte quando se diz simplesmente quanto a números não há argumentos. Há argumentos sim, como esses, né? Quer melhorar a qualidade da educação? Precisa necessariamente, né, de diminuir o número de alunos só. O professor precisa estar numa única escola. O professor precisa ter tempo de planejamento. Ora, agora a gente tem uma oportunidade grande de pensar isso. Então, acho que, de novo, essas manifestações dos docentes, das famílias e agora dos alunos ocupando o seu espaço, e aí eu acho que é importante, eu queria frisar aqui. Os alunos estão ocupando um lugar que é deles. Então, não tem reintegração de algo que lhe pertence, né? Então, mesmo essa ideia de reintegração de posse, isso não é posse tua, governador. A escola não é posse da secretaria. A escola é posse dos cidadãos e, principalmente, de quem trabalha nela. Professores, os funcionários e os alunos. Então, senhores juízes, reintegração de posse, né, pressupõe um dado particular. Eu não sou advogado, mas vamos pensar junto, né? Quem está ocupando aquele lugar? Como é que eu vou reintegrar algo a quem não pertence? Né? Então, essa discussão jurídica, que parece muito racional, parece não pensar a dimensão política e social desse evento que está acontecendo agora. Acho que, de novo, os alunos também estão dando uma aula de como se deve pensar o que é uma reintegração de posse. Né? Já que a gente fala assim, há um discurso, né? Aluno tem que estar na escola. Bom, eles estão. E aí? Vai fazer o que agora? Vai tirá-los de lá? É importante a gente ter em mente, né? A única reivindicação dos estudantes é participar dessa discussão sobre a reorganização das suas escolas. Então, acho que isso é muito importante de colocar. A gente está falando bastante da questão do diálogo e do que impacta isso na vida dos estudantes, das
famílias também, a gente que, enfim, atua com educação, a gente sabe do quanto existe o vínculo também com a escola, desses estudantes com a escola. Até antes, a gente estava vendo aqui a cobertura, né, das ocupações e dos debates, e eu me senti super emocionada em saber que a escola onde eu estudei a maior parte do tempo da minha vida, em Campinas, a Escola Carlos Gomes, Escola Estadual Carlos Gomes, está prestes a ser ocupada também pelos estudantes. Então, o vínculo com a escola é um... Eu queria que vocês falassem um pouco qual que é a relação disso também com o perigo que a gente tem de se aumentar o abandono escolar, a evasão, essa mudança feita dessa forma que a gente... sem transparência, o quanto que isso pode impactar para que estudantes, principalmente aí pensando no ensino médio, abandonem por conta da troca de escola e também da mudança da logística que isso vai influir ali em toda a família, principalmente pensando em escolas que estão aí em territórios mais vulneráveis. Eu acho que é um risco muito grande, né? Se a gente pensar que esses vínculos entre a comunidade escolar vão ser rompidos, né? Então, há que se pensar sobre o impacto pedagógico desse rompimento e do rompimento dos vínculos dos jovens com os territórios. Há muitos jovens que não estão estudando nos territórios onde vivem, mas eles, ao longo da escolarização, desenvolveram ali um vínculo com aquele território onde a escola está localizada. Então, eu acho que o impacto não é pequeno, né? Quando a gente pensa na formação integral dos jovens, a gente sabe que essa formação não se dá apenas na escola, também se dá no entorno do seu território de moradia e do território escolar também. Então, mexer com isso vai com certeza impactar esses vínculos e eu imagino que impacte até a aprendizagem dos jovens. E esse território, vamos pensar um pouco nesse território, que eu acho que é interessante. Né? Para além do território físico, tem essa trajetória que esse jovem vai construindo na cidade. Né? Então, você imagina que você interrompe uma trajetória que vai criando vínculos com a cidade. Né? Então, é desse território que também nós estamos falando. Como esse menino, né, que a gente quer também que participe da cidade, de repente agora tem que se deslocar para outros espaços. Né? Eu ouvi algumas coisas do governo dizendo, bom, mas no máximo são 2 quilômetros, 3 quilômetros. Estamos na cidade de São Paulo. Né? Vamos calcular o que significa 3 quilômetros na cidade de São Paulo? 3 quilômetros no interior, né, no meio da mata, é uma coisa. 3 quilômetros no espaço urbano é uma outra coisa. Isso para os meninos do ensino médio e do Fundamental 2, que já se deslocam, né, relativamente sozinhos, mas e os meninos do Fundamental 1? Imagina esse impacto na família. Então, nós temos uma série de coisas aí que precisavam, e essa é a grande questão, precisavam de um estudo anterior. Né? Não se trata de ser a favor ou contra a reforma, contra a reformulação. Isso não é estamos desse lado ou estamos do outro lado. Estamos a favor da aprendizagem, né, e de uma educação de qualidade para esses meninos. E o que está se vendo nesse momento é que de aprendizagem não tem nada. A reestruturação não garante, por exemplo, que o número de meninos de matrículas irão diminuir por escolas. Né? Se tivesse esse dado, só esse dado, né? Se essa fosse uma proposta da Secretaria da Educação, nós já estaríamos felizes. Né? Ficaríamos mais felizes ainda se a Secretaria, né, e esse grupo que está aqui em São Paulo, comandando a cidade de São Paulo há 20 anos, e poderia ter uma proposta de participação política democrática, parece que não tem sido essa lógica. A lógica é sempre, eu decreto e coloco a Secretaria de Segurança Pública como carro-chefe das minhas ações. Ora, isso não vai funcionar. Né? Ainda bem, e aí reafirmo, que os alunos, né, os professores e as famílias se manifestaram. Senão a gente teria mais uma reforma que ficaria na vida das pessoas na base do decreto. A democracia brasileira é muito recente. A gente está aprendendo a lidar com ela. A participação na vida pública é muito recente. Então, esses meninos e meninas estão nos dando esse respiro,
num momento tão conturbado, né, da nossa vida política, com ações tão conservadoras, é um grande respiro, é uma pista interessante para a gente perseguir. Senhor governador, senhor secretário, bem que o senhor, né, abram as portas da secretaria, abram as escolas, né, tirem a polícia de lá, saia dessa ideia de... Parem de mandar uma liminar atrás da outra de reocupação. Né? Querem o diálogo? Tirem a polícia de lá. Não é? Eu acho que a primeira ação de diálogo, manifestação de diálogo concreta, né? Vocês estão garantindo a segurança de quem ali? Né? O que a polícia está fazendo ali? Segurando o quê? Os meninos já conhecem a escola, eles frequentam todo dia. Não mexeram em nada. Acho que isso é bem importante de frisar, assim, não é o caminho da criminalização que vai resolver o conflito que a gente está vivendo um impasse democrático, né? O governo tem uma proposta, alguns estudantes têm outra visão dessa proposta. E acho que é importante, assim, várias pessoas que estiveram lá, eu estive, acho bem importante frisar que não há nenhuma destruição de patrimônio, não há nenhum motivo de insegurança. E há um número de policiais que é desproporcional. Desproporcional. Tem, sei lá, 20 jovens no máximo dentro do Fernão, que é a experiência que eu visitei, e mais uns 30 ali na frente, que ontem foram visitados lá pela Marcha das Mulheres. Mas não há nenhum motivo para a gente ter aquele número de policiais. É uma questão educativa, vamos dialogar. Ontem a tropa de choque chegou a ir para lá. Veja, isso é impensável. Como assim? Tropa de choque para meninos adolescentes. O que é isso? Onde a gente vai chegar? Não pode ser assim. Se a gente quer, repito, governador, secretário, diretor regional de ensino, agora aparece, querem o diálogo? Tirem a polícia de lá, levem os professores, levem uma assembleia com os alunos. A escola funciona por assembleias. A gente pode experimentar isso. Conversem com eles. Se a proposta de vocês realmente é uma proposta boa, apresente essa proposta para os estudantes. Eles, não é que eles não entenderam a proposta. A proposta não está clara. É preciso que se... Nós não sabemos, ninguém sabe. Ninguém consegue responder. Para além do choque de gestão, o que significa fechar escolas? É isso que a gente está fazendo. Estamos... a imagem que está ficando, governador, secretário, é que eles querem fechar as escolas. Isso é muito ruim. Né? Nós queremos abrir escolas. Essa é a grande discussão. Então, repito, querem o diálogo? Tirem a polícia de lá, coloquem os educadores. Tem muitos educadores ali no Fernão, tenho certeza, que tem uma interlocução com esses alunos. Não há dúvida sobre isso. Né? Os meninos e as meninas que estão lá, né, os que estão apoiando lá de fora e os que estão dentro da escola, conhecem os seus professores e têm diálogos. Tanto conhecem que eles querem ficar nessa escola. Outra dica aí, governador. Né? Olha só, se os meninos querem ficar nessa escola, vínculos afetivos, vínculos com os territórios estão postos. Por que não olhar para esses vínculos como interlocutores? A polícia não tem interlocução nenhuma com esses meninos. A polícia tem que estar em outro lugar. Eu não sei bem onde, mas não é lá. Eu tenho dúvidas de onde a polícia tem que estar. Tenho medo, porque como governador pode achar que a gente está mandando a polícia para outro lugar. Não. Né? Não a polícia. A Secretaria da Educação. Né? Professores, educadores, pedagogos, pessoas que dizem e que escrevem sobre como esses meninos pensam. Ora, é hora, então, de colocar em prática o que vocês pensam. Vão lá conversar com eles. Não dá para não conversar. E se os meninos estão ocupando essa escola, é porque eles gostam da escola. Gostam dos professores. Não dá para colocar esse interlocutor? Não é possível colocar esse interlocutor? Né? A gente vai ficar na liminar, na discussão jurídica. Né? Não que ela não seja importante, mas para esse caso ela não tem importância nenhuma, viu, governador, do ponto de vista da aprendizagem dos meninos. Eu acho que é uma questão que a gente poderia avançar. Eu proponho aqui, né? Eu espero que chegue ao governador, ao secretário. Tirem a polícia, mandem os representantes da educação.
como interlocutor. Acho que poderia ser essa bandeira, né? Polícia fora, né? Vai fazer o seu serviço em outro lugar, outro trabalho. Tem muito lugar precisando, inclusive. Né? Coloque lá para a interlocução os educadores, né? Os pensadores. Né? Como é o nome daquele ator que fazia Castelo Rá-Tim-Bum? Que fazia o professor Abobrinha, deu uma lição, ele foi lá, né? Ele foi lá e na sua condição de interlocutor, né? Como ele, né? Que é uma personagem, tem milhões de personagens dentro da Secretaria de Educação loucos para o diálogo, né? Vamos pegar essas pessoas. Eu acho que esse é o caminho, governador. Né? Você pode não segui-lo, né? Afinal, você é o governador do Estado, Geraldo Alckmin. Mas eu, como educador, adoraria estar numa escola em que a secretaria, a diretoria regional dissesse assim: vocês vão fazer a introdução com esses alunos, vocês vão fazer a conversa com esses alunos, e nós, aqui da secretaria, vamos aí com alguns representantes para criar assembleias com esses meninos para discutir essa reformulação. Qual é o medo? Sabe o que me parece? Que o governo tem medo. Né? Vou repetir, se a proposta é boa, por que não conversar com os alunos? Né? Não é isso. Veja, os alunos só querem saber dessa mudança. A vida deles vai ser transformada ou não vale a pena mexer? Posso mexer na vida dos alunos e tudo bem. Então, volto a repetir. Quer o diálogo de verdade, como está hoje na mídia tradicional? Queremos o diálogo. As portas estão abertas. Né? Então, façam um gesto democrático. Tirem os policiais, coloquem os educadores. Essa é a questão. O Júlio trouxe essa questão do fórum estadual, do plano, né? Então, só para dar uma contextualizada aí também para quem está assistindo a gente, no ano passado, em 2014, foi aprovado pelo governo federal o Plano Nacional de Educação, que estabelece metas, diretrizes para a educação num período de 10 anos e também prevê que estados e municípios também realizem seus planos de educação, tendo como norte, claro, esse Plano Nacional de Educação. No caso do Estado de São Paulo, a gente está num processo de aprovação desse plano, que ele está tramitando na Assembleia Legislativa. São 3 propostas de plano que estão lá. Uma delas foi formulada no âmbito do Fórum Estadual de Educação, né, da qual o SEMPEC faz parte, do qual a gente participou ativamente aí dessa construção também. Tem uma proposta do Fórum, uma proposta vinda do governo estadual e uma outra proposta que resgata um plano que já estava em tramitação na Assembleia desde 2003, não é? E aí a gente tem, então, isso, né? Um plano de educação que está sendo discutido. Vale lembrar que ele não foi tão discutido como a gente gostaria que fosse, né? Não houve tanto debate, aconteceram audiências públicas, cerca de 8 ou 9 audiências públicas em todo o estado, desde setembro, mas essas audiências também só aconteceram por pressão dos movimentos sociais da área de educação, dos movimentos sindicais da educação, os estudantes também participaram desse processo. Então, essa pressão fez com que essas audiências acontecessem. E vale lembrar que esse plano estadual, ele estabelece políticas para a educação. E ele ainda não foi aprovado aqui no estado de São Paulo. Então, é curioso também a gente ver uma mudança tão substancial, uma proposta de mudança tão substancial por parte do governo, acontecendo antes que seja aprovado um plano estadual de educação. Inclusive, é uma questão muito pontual, enfim, forte que está acontecendo na mobilização é que a proposta do governo, do nada, propôs o acréscimo de 3 metas. A gente tinha 20 metas que tinham sido discutidas por essas organizações, entre elas a gente aqui, o SEMPEC, no interior do fórum. E 3 metas foram acrescidas na proposta do governo, e algumas delas
ficam essa reorganização que já está sendo implementada, só que, veja, novamente, não foi aprovado o plano. Essas metas justificariam as mudanças, mas o plano não foi aprovado. Enfim, essa é mais um capítulo dessa história da falta de transparência e da falta do debate mesmo, né? Independente de concordâncias ou discordâncias, a questão é trazer para a sociedade o debate. Bom, mas feito esse parênteses gigante, né, que eu fiz aqui, queria que vocês falassem um pouco também desse processo do plano, né? Principalmente o Júlio, que é o nosso representante no Fórum Estadual, que acompanha as reuniões, que acompanha as audiências. E a última audiência que teve na Assembleia Legislativa, inclusive, teve uma presença massiva dos estudantes, né? Já pontuando, já questionando o secretário por conta da reorganização. E o secretário, essa foi a única audiência que o secretário participou, né? Vale aqui a gente, né, pontuar isso também, que em todo o processo, inclusive quando estava sendo discutido o plano municipal de educação, né? Ou seja, o plano de educação da cidade de São Paulo, várias audiências aconteceram, vários momentos de debate, onde a Secretaria Estadual era sempre convidada a estar e ela nunca esteve, o secretário, tampouco um representante para discutir, porque a gente sabe também da relação, né, da conexão que tem também rede estadual e rede municipal. Então, queria que o Júlio falasse um pouco a respeito. Bom, acho que a Cris deu um panorama. Na última sessão do fórum, né, na última reunião, nós questionamos exatamente esse processo de reestruturação. E a grande pergunta dentro do fórum foi: qual é o estudo? Né? Para ter uma ideia, o fórum não recebeu nenhum estudo sobre essa reestruturação. O que nós fizemos, né? Nós aí representando o SEMPEC, pensando o impacto dessa reestruturação. Nós pedimos que o fórum oficialmente solicitasse à Secretaria da Educação. É meio estranho, porque tem gente da Secretaria da Educação representando a Secretaria dentro do fórum. Mas, de qualquer forma, a gente criou essa figura, né, de solicitação oficial, né, e o coordenador do fórum, o Palma, né, se comprometeu a solicitar à Secretaria da Educação o estudo dessa reestruturação, para a gente não ficar nesse achismo. Né. A Secretaria propôs essa mudança por segmento, vai diminuir 18% das escolas nos 2 segmentos, mas me parece que não há um estudo dos territórios. Me parece, ou pelo menos, veja, olha como é difícil. Não é nem que me parece, eu não sei se tem esse estudo. Assim, concretamente, ninguém sabe. Houve um estudo do impacto, volto a falar, e essa é uma questão que o Fórum Estadual discutiu no último encontro, inclusive para soltar uma nota, né, em dezembro sobre a reestruturação. Quais são os dados que vocês têm sobre a mudança dessa reestruturação na vida, no trabalho dos professores? Há um impacto, né, de cerca de 30% dos professores, dos 220 mil professores da rede, vão ser impactados. Né? O que significa isso do ponto de vista da vida profissional desse professor? Né? Há um impacto na vida das famílias, como a gente já vem discutindo aqui. Há um impacto no território. O que significa isso? Qual o estudo? Veja, você está mexendo com 220 mil professores, né? Você vai mexer com um conjunto enorme de escolas, então você tem um estudo. Um governo que toda hora diz que trabalha a partir da gestão, tem que pensar isso. Então o fórum, no próximo encontro agora, no dia 2 de dezembro, é o encontro do fórum, é a reunião... dia 1º de dezembro é a reunião do fórum. No dia 1º de dezembro, o fórum... Eu espero que a secretaria, então aproveito aqui para fazer um pedido ao secretário, ao governador, que enviem para o fórum o estudo, para a gente falar
em bases concretas. Esses números genéricos, diminuição em 2 milhões de alunos, tá, é um estudo concreto. Mas como que é o estudo da redistribuição dessas crianças? Queria saber, sobraram quantos alunos e como é o estudo da redistribuição? Qual é o foco? Manter o mesmo número de alunos e fechar a escola ou melhorar a qualidade da educação? Aí volta o que a Lilian disse. Essa é a interpretação dos dados. Eu posso, economicamente, dizer, bom, diminuíram 2 milhões de alunos, então vamos diminuir o número de professores e diminuir o número de escolas. Lógico, né? Eu diminuo o impacto na folha de pagamento. Que interessante, mas eu posso também ter outro enfoque. Posso pensar, bom, agora eu posso finalmente mudar a qualidade da educação no Estado. Antes eu dizia, a população é muito grande, eu tinha um número muito grande de estudantes e eu não conseguia, não tinha espaço e nem professores para atender essa demanda. Agora a demanda foi reduzida, eu posso finalmente melhorar a qualidade. Olha que interessante, eu estou trabalhando com os dados que a Secretaria está dando. 2 milhões a menos de alunos significa menos alunos na sala de aula. E eu não preciso fechar a escola. E, na verdade, eu posso reestruturar e melhorar o número de alunos em cada sala, usando os mesmos professores, sem impactar um aumento na folha de pagamento. Então, tem esse estudo ou não tem? Então, é isso que o fórum agora começa a discutir. Porque, como a Crisa disse, o processo todo de elaboração do plano foi conturbado, também a consulta pública foi precária, para dizer o mínimo, mas nem esse plano, nem isso foi respeitado. Entrou uma emenda lá no meio do caminho que justifica a reestruturação, mas não foi discutida. Então, são essas coisas que nos deixam apreensivos. São essas atitudes da não participação democrática que nos deixam apreensivos. Um grupo que está aí há muito tempo deveria ter uma proposta. Posso concordar, posso discordar, mas eu quero poder, na vida pública, na esfera pública, poder discordar. Depois de decretado e já em andamento, como é que fica? Aí você tem essas reações. Não dá para acusar os meninos, os professores, não dá para criminalizar, como disse a Lívia, porque o governo está está colhendo o que plantou. Está colhendo. É isso. Se tivesse feito a discussão, teria legitimidade para dizer, olha, fizemos todas as discussões possíveis e essa é a proposta do governo e a gente vai tentar passar isso democraticamente na Assembleia Legislativa. Ponto. Mas não foi isso que o governo fez. Decretou primeiro, depois foi discutir. E ainda para ajudar na discussão, chamou a Secretaria de Segurança Pública. Essa é a questão. Inclusive, a gente está acompanhando aqui a cobertura, né, das ocupações e tem aqui uma notícia de que 2 alunos da escola estadual Ciridião, que fica na Lapa, aqui em São Paulo, foram presos hoje, num ato contra a desorganização, que eles chamam, né? Estão chamando de desorganização, e que estão sendo encaminhados aí para o 23º Distrito Policial, né? Então, de novo, a gente tem uma questão pedagógica, né, sendo tratada, sendo criminalizada. Eu fico pensando aqui, se para alguém é difícil entender essas questões mais técnicas dos números ali da rede, eu acho que tem um jeito muito simples de entender essa questão, que é olhando para a nossa própria vida. Assim. Aí pensa que você, no ano que vem, não sabe qual que é o território onde você vai trabalhar, né, que é o caso dos professores, que vão mudar os seus colegas de trabalho, ou não sei se vão, não vão. Bom, agora pensa isso na vida de um adolescente. Né? Ele não sabe se ele vai continuar com os amigos dele. Gente, isso é tão fundamental, né? A gente que tem filho, a gente sabe que difícil que é fazer essas mudanças. Assim. E agora a gente está fazendo mudanças, né? O governo está propondo mudanças para muitas pessoas. São mudanças que vão afetar muito a vida das pessoas. E aí eu acho triste a gente prender estudante, de verdade. Assim, estudante secundarista, adolescente, né? A gente já tem uma questão no Brasil muito complexa dos adolescentes infratores, aí, um desejo de uma parte da sociedade de criminalizar ainda mais, de penalizar ainda mais esses meninos. E agora a gente está tratando uma questão que é pedagógica como uma questão de segurança
pública, mas esses meninos não estão ameaçando a segurança de ninguém, não estão sequer ameaçando o patrimônio, até onde a gente pode acompanhar na cobertura que a mídia independente está fazendo, porque também a mídia corporativa, os grandes jornais, demoram muito para chegar na questão, demoram muito para gerar informações aí. Então, eu sinto que está faltando informações, né, para a sociedade paulista se posicionar e refletir. E eu tenho a esperança de que todas essas coisas que estão acontecendo, elas vão ajudar a aprimorar a política de educação, né? Então, eu acho que o governo quer aprimorar essa política. O SEMPEC tem esse desejo e atua há 27 anos nessa direção. Os estudantes não querem outra coisa, eles querem aprimorar a política pública de educação. Os professores também acredito que querem aprimorar. A questão é que aí tem muita diversidade sobre o caminho que vai aprimorar a política pública. E não tem outro jeito de superar esses conflitos no Estado democrático que não seja criando uma ampla discussão pública. Vale dizer também que a gente tem uma política de educação sucateada, né, no Estado. Recentemente, anúncios aí de corte de compra de livros didáticos, corte de incentivo para o professor investir na sua formação, entre várias outras questões. E agora, só dando um cenário aqui, pegando um pouco essa coisa dos números, né? 94 escolas, né? Então, o número exato, né? 94 vão ser fechadas, né, no estado. Então, a gente tem um contexto de 94 escolas fechadas. A gente tem um contexto também de São Paulo tem o maior número, 311 mil alunos que vão ter vão ser deslocadas, né, das suas escolas, 311 mil, né, bastante gente. E também São Paulo tem a média, na média nacional, São Paulo é que tem a maior média de número de alunos por sala. Então, assim, é uma conta também que é meio, sei lá, não fecha, né, gente? E eu participando de algumas audiências também, conversando com alguns estudantes, a gente tem, no ensino médio, a gente tem sala de aula com 70 alunos, com 80 alunos. Né? Como é que um professor dando conta disso? Então, isso. A maior média nacional de alunos por sala é São Paulo que tem. 90 escolas vão ser fechadas. A gente tem também 94 escolas fechadas, a maior média nacional por sala. E uma média de 80 alunos por sala de aula, né? Que conta é essa, gente? Eu acho que essa é a conta que a gente pode fazer agora, né? Acho que está aberta a oportunidade. Repito isso com muita tranquilidade. É chamar os professores, né? Chamar os alunos, os pais e conversar sobre isso. Se vai diminuir, então, o número de alunos por escola, de novo, é a oportunidade da gente ter menos alunos por sala de aula. Se São Paulo está acima da média, que tal ter, no mínimo, a média nacional? É a grande chance. Né? O secretário disse que esse é um processo que vai acontecer ao longo do tempo. Melhor, secretário, gosto de ouvir isso. Então, é a chance, se é ao longo do tempo, não é numa canetada, né, não é para a semana que vem, então a gente tem muito tempo para discutir os impactos em todas essas instâncias que nós estamos falando aqui, com os professores, com os alunos e com as famílias. Se nós vamos ter 74 mil professores também impactados com essa reformulação, precisamos conversar com esses professores. A vida dessas pessoas impactam diretamente na vida e na aprendizagem dos seus alunos. Então, essas contas que elas precisam ser colocadas com transparência. Dizer que você vai ter uma redução econômica, né, do ponto de vista econômico, diminuição de gastos, tudo bem. Agora, isso vai aumentar a qualidade? E acho que fica uma pergunta que estamos economizando. Acho importante, o Estado precisa economizar, mas o que essa economia vai gerar, então, de retorno para a sociedade? Na educação vai se fazer uma
novos programas? Que programas são esses? Né? Vai Então, ampliar a educação integral, então a gente vai aproveitar agora que nós temos espaço físico, né? Porque se o secretário da Educação está dizendo que há espaços ociosos, ótimo. É o grande drama da implementação da educação integral no Brasil inteiro. Em todos os lugares, principalmente nas grandes cidades, porque você não tem espaço. Não há espaço para construir escolas. As cidades estão super povoadas, então você não tem território. O Estado não tem lugar para construir. E o Estado de São Paulo, para sorte dele, ou por conta de uma conjuntura de crescimento da população estudantil, tem a oportunidade, então, de investir. Veja, economizar, às vezes, vamos pensar nessa palavrinha, economizar ou investir? Será que se a gente investir mais na educação desses meninos, ampliar as possibilidades de educação integral, ampliar o espaço e das aprendizagens na cidade, será que a gente não vai economizar? A palavra importante para quem acredita nessa história de choque de gestão. Economizar dando mais qualidade de educação para esses meninos, de inserção na vida pública, de aprendizagem democrática. Esses meninos serão cidadãos mais responsáveis, aquilo que a gente escreve lá no diário, né, nos nossos planejamentos, cidadão responsável, crítico. Cidadão crítico. Estava demorando para lembrar essa palavra. Né? Qualquer planejamento, qualquer proposta, projeto pequeno ou grande da secretaria, pega aí a proposta curricular do Estado de São Paulo. Você põe no Google e escreve lá, cidadão crítico. Vai aparecer milhões de vezes. Né? Vamos tirar do papel e vamos colocar no concreto agora? Chama esses meninos para conversar. Eles já estão sendo cidadãos super críticos. Ou a gente não suporta a crítica, a gente quer só uma crítica no papel. Volto a falar, isso é investimento. Economizar, nesse caso, é investir numa melhor qualidade da educação para que a gente possa ter meninos cidadão com uma qualidade de vida melhor, vai ser um cidadão que vai melhorar a cidade. Essa é uma equação básica. Então, senhores economistas da Secretaria da Educação, que ajudaram a pensar a economia do ponto de vista de cortar as escolas. Será que não está na hora da gente olhar para isso como um investimento? Economizar talvez seja investir, governador, secretário. Se a gente conseguir fazer isso, talvez a gente consiga trazer de volta a adolescência criativa que esses meninos estão apontando. Eles estão apontando, governador, vou repetir, eles estão apontando uma forma criativa de se ocupar um espaço público. A escola pública, veja, a escola pública, ela não pertence à Secretaria da Segurança. Ela é uma escola pública. E os meninos não estão deteriorando o patrimônio. Poderia ser uma justificativa para reintegração. Não, eles estão lá, ocupando o espaço que eles sempre ocupam. Então, governador, vamos abrir o diálogo. Secretário, economistas da Secretaria da Educação, vou chamá-los assim. Vamos pensar que diminuição de custos pode ser investimento? Realocação, né? Já que a gente está, esses recursos que estão, vão sobrar, né? Já que diminuíram o número de alunos, vão sobrar. Então, será que não dá para pensar esses recursos como investimento numa qualidade de educação, como diminuição, para chegar ao índice nacional de número de alunos por sala de aula? Que tal se a gente colocasse isso na pauta? Já que vai ser uma reestruturação ao longo do tempo. Ainda há tempo. Essa eu acho que é a grande questão. Já que o governador e o secretário estão dizendo que isso vai ser ao longo do tempo, então tudo bem, esqueçamos. Que nós não tivemos consultas até agora. Mostre os estudos, leve os educadores lá para as escolas, faça uma mobilização social em prol de uma qualidade da educação. É uma oportunidade que está aparecendo aí. Essa é a grande questão. O mote é qualidade na educação, reestruturação sim, mas com a participação de todos, com audiências públicas. Aí você vai ter adesão.
né? E aí vai ganhar a proposta socialmente melhor. Não sei se ela vai ser a melhor ou a pior, mas você vai ter aderência, vai ter condições de melhorar aquilo que a gente chama de qualidade da educação. Esse é o mote para mim, né? A gente tem a oportunidade. Vamos esquecer o passado? Então, não esquecer a memória, né? Esse passado que não teve diálogo, vamos pensar assim, então. Os meninos deram um mote, tiramos a polícia, vamos discutir então o processo, né? Temos aí um caminho, não é isso, secretário? Temos um caminho para a implementação ainda? Então, não vai ser feito na canetada? Ótimo! Então, está aí a oportunidade, chama os educadores, conversa com esses meninos, né? Reformula o jeito de fazer, reestrutura, né? Já que a palavra é reestruturação, vamos reestruturar o jeito de fazer, né? Tudo bem, ninguém vai culpá-los, falar, vocês erraram, hein? Não, tudo bem, a gente vai aceitar de bom grado, né? Um reconhecimento público, né? de um Estado, que acredita na vida pública, né? Que não está em defesa só de interesse de um determinado grupo que está dentro do Estado. Não, está preocupado com a vida pública. Eu acho que seria republicano, para usar uma expressão que se gosta muito, que a mídia tradicional adora, né? Tudo bem, então vamos ser republicanos? Que tal? O que eu fico pensando em relação a essa lógica econômica que pelo menos nos discursos é ela que está pautando, é que a gente tem que tomar cuidado para não economizar os recursos e desperdiçar as pessoas, né? Então, não vamos desperdiçar os jovens. Eles estão ali refletindo sobre educação pública, refletindo sobre a sua própria história ali, acadêmica, os seus projetos de vida. E, com certeza, eles têm inúmeras limitações para fazer essa reflexão. E por que não vamos fazer essa reflexão com eles, né? Eu acho que é um convite irresistível. Um educador como nós, né? Educadores como nós não resistimos a esse convite que os jovens estão fazendo. Nós temos que entrar nessa conversa com eles. Aceite o convite. Aceite o convite dos jovens, né? Essa é a questão agora. Que tal você aceitar o convite desses meninos e meninas? É função do mundo adulto, né, fazer essa discussão. Uma nova geração que está aí propondo coisas. A gente sempre diz que eles não propõem nada, não querem nada, não estão a fim de participar, não têm proposta. Nós, quando éramos estudantes, fomos para a rua para defender a democracia, defendemos, né, participamos dos grêmios, das uniões estudantis, das organizações estudantis. Ora, os meninos estão aí, estão querendo conversar, né? Só que eles têm dificuldade de conversar com quem está armado, governador. Isso é legal. Conversar com uma arma apontada é meio difícil, né? Quem está armado e com uma farda assusta um pouco, né? Quem tem um giz na mão já fica mais fácil, né? Que tal a gente trocar as armas pelo giz? Olha só, tecnologia antiga. Não estou nem falando de colocar nas escolas uma tecnologia e tal. Não, mas essa tecnologia antiga do giz pode ser um jeito de voltar a conversar. Vamos trocar outra proposta. Troque as armas pelo giz. Olha só, não é caro, né? Não é caro, giz é barato, não é caro. Então você pode tirar aquelas pessoas que estão lá fardadas e armadas, que assustam, porque os meninos não estão armados. Né? Eles estão lá. As armas deles são os cadernos e as mochilas com suas, né? Talvez um telefone celular, né? E os batuques. Essa é uma arma. Então, leve batuque também. A secretaria tem, né? Lembra das fanfarras? Olha, teve uma época cívica que tinha as fanfarras, né? Tem instrumentos nas escolas. Então, volto a dizer, que tal trocar as armas pelo giz? Para não assustar as crianças, hein? Pensou as crianças menores, né? Ficam muito assustadas com alguém que anda armado, com uma farda, colete à prova de bala, né? Então, não precisamos disso, governador. Precisamos de educadores. Trocamos o giz pelas armas. Vamos colocar o giz, né, na pauta. Inclusive, as pessoas que estão acompanhando, que estão indo nessas escolas, que estão ocupadas, se assustam, se admiram com o aparato policial que
que tem, né, policiais armados, num número infinitamente grande para quando a gente pensa em adolescentes que estão nas escolas, que estão ali, como o Júlio falou, com seus cadernos, com seus lápis, suas mochilas, né, com as suas armas simbólicas aí, né, de conhecimento, de mobilização, de participação pública, que é uma coisa que a nossa democracia é muito jovem, né? Então, a gente assiste isso com muita admiração, essa mobilização, mas ao mesmo tempo com essa preocupação desse aparato policial e repressivo em cima desses jovens. Eu acredito que muitos gostariam de participar, mas de repente sentem medo mesmo, sentem medo de estar lá. Os pais também sentem medo de que seus filhos estejam, porque é isso, são policiais armados. Até já ouvi relatos de policiais com metralhadoras, né? É uma coisa um pouco, né, chocante assim, né, para a gente pensar. Bom, apresentando só alguns dados aqui rapidamente, como o Júlio comentou aqui, são 311 mil alunos que vão ser transferidos para outra unidade em 2016. E a maioria não sabe muito bem que unidade vai ser essa, né? Assim como seus pais e suas famílias. A gente tem 74 mil professores, quase um terço, né, dos 220 mil que trabalham na rede. Então, a gente tem 74 mil professores que vão ser transferidos. Tem uma questão também de corte de salário, porque eles vão ter um impacto também nas horas de trabalho, na jornada de trabalho. E isso, o professor que já tem um salário muito abaixo da média de outros profissionais que têm a mesma formação, né? O professor ganha menos do que, não sei, um engenheiro, um arquiteto, com o mesmo nível de formação, né? Então, se o professor com mestrado ele vai ganhar menos de qualquer outra profissão com essa mesma qualificação. Então, além de já ter um salário sucateado, esse professor vai ganhar ainda menos, porque vai ter sua jornada de trabalho diminuída, sem saber exatamente para onde ir. A gente também tem professores que atuam tanto na rede municipal, na rede estadual, porque é isso, né? Tem que se virar como pode diante dessa situação. E a gente também está vindo num ano que a gente teve uma paralisação recorde dos professores, que com muita determinação aí ficaram quase 90 dias, né? 90 dias parados aí por melhores condições de salário e de trabalho também, né? E dos poucos dados que a Secretaria também anunciou, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disse que vão abrir 2.956 classes que hoje estariam ociosas. Só que ela não informa quantas classes vão ser fechadas nessas 94 escolas que vão ser fechadas. Porque aí isso a gente teria também aí no mínimo um número para refletir, comparar, discutir, conversar, que é conversando que a gente se entende, né? Mas o governo eu acho que não entende muito isso. Você quer falar alguma coisa, Lilian? Eu acho que, para encerrar, eu acho que a mensagem principal que a gente tem dialogado aqui no SEMPEC é que para a gente até é temerário fazer essa crítica da proposta de reestruturação, porque, de fato, ela não se fez conhecer. O governo não divulgou. Então, de verdade, a gente levanta aqui algumas hipóteses, pensa em virtuais impactos, trabalha com dados ali que são públicos, mas que não sabemos se são os mesmos dados com os quais a Secretaria vem trabalhando. Mas a principal mensagem é essa mensagem do diálogo, né? A sociedade paulista precisa dialogar sobre a educação pública e refletir sobre essa proposta de reorganização. Pode ser boa. A gente não consegue dizer, né? E até para dizer isso, a gente precisa escutar um pouco todos esses impactos na visão das pessoas que vão ser afetadas, das famílias, dos jovens, das crianças, dos profissionais da educação. Então, acho que o nosso desejo aqui é falar sobre diálogo, né? O diálogo precisa ser aberto. O diálogo não está aberto ainda. Eu acho que para fechar é isso mesmo. A participação na vida pública, né, foi o mote do nosso começo aqui dessa conversa. Eu acho que ela pode, e o governo pode dar a sua contribuição
ampliando o espaço de diálogo. Um país democrático aprende a ser democrático. A democracia é um aprendizado cotidiano, ela não está pronta nunca. A gente diz que a democracia brasileira é recente, ela é, mas em qualquer democracia, as democracias mais consolidadas ou de maior tempo, cotidianamente se reinventam. É o momento da gente se reinventar. Então, secretário, governador, é a hora da gente conversar. Não vamos ficar na dicotomia a favor ou contra. Nós queremos saber como essa proposta atinge, impacta todos esses segmentos que nós levantamos aqui. A falta de diálogo enfraquece aquilo que nós achamos mais precioso, que é a participação democrática. Então, os meninos e as meninas que estão agora ocupando as escolas, seu lugar de estudo, estão dando uma aula de democracia. Acho que o governo, humildemente, poderia aprender com essa aula e começar a discutir com a sociedade. Vamos fazer o melhor plano possível. Todos nós queremos uma educação de qualidade, que não seja pautada meramente num corte numérico. Ela tem que ser pautada na aprendizagem, na qualidade da educação, na melhoria da vida dessas pessoas. Porque isso vai impactar economicamente na cidade. É incrível. Então, investir talvez seja mais barato do que cortar. Essa é uma discussão. Então, topamos a discussão, nós do SEMPEC acreditamos que é preciso dialogar. Na nossa experiência com o trabalho com os educadores, todas as vezes que nós pudemos escutá-los, os alunos, os profissionais da educação, saímos muito melhor do que quando entramos. Então, se a nossa experiência de 28 anos nessa ação em defesa da escola pública pode apresentar alguma contribuição, é essa. Quanto mais diálogo, quanto mais democrático, melhor o resultado. É isso. Acho que o mote pode ser esse. Bom, então agradecer a presença do Júlio Neres, que é da equipe de Educação Integral do SEMPEC, a Lilian Kelian, que é da equipe do Programa Jovens Urbanos, também do SEMPEC. A gente, na verdade, a gente não finaliza, a gente vai dar um pause aqui, porque a gente está acompanhando toda essa mobilização dos estudantes. Hoje está prometida aí para as 16h a reintegração de posse da Escola Fernão Dias, lá em Pinheiros, aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros, que é a escola que está, acho que até pela própria localização dela, está tendo mais essa cobertura, essa repercussão, mas lembrando que outras 6 escolas em várias regiões da cidade e da Grande São Paulo também, em Osasco, na Zona Leste, em Santana, no ABC, Diadema, Vila Sônia, outras 6 escolas estão ocupadas e a tendência é que muitas outras sejam ocupadas também por esses estudantes, e aí a gente vai acompanhar o que vai acontecer, qual que vai ser a ação da secretaria, que, enfim, está tratando o caso como um caso de polícia, literalmente, porque a polícia está acompanhando, está aí, e essa reintegração de posse a gente vai ver o que vai acontecer, e a gente vai acompanhar aqui para fazer esse debate, porque é isso... Que ela não aconteça, que a reintegração seja a reintegração da democracia, e não a reintegração de tirar os meninos de lá com a polícia. Volto a dizer, traga o giz, chame os educadores, eles podem conversar com os meninos. Qual é a proposta? É só isso. O que a gente espera é que o debate seja feito e seja continuado, e que a voz desses estudantes, desses professores, seja ouvida, e que a gente possa efetivamente debater essa reorganização, porque o objetivo dela deve ser a aprendizagem e a melhoria da qualidade de ensino da educação pública aqui no Estado.